His name is Roger Federer. Saudações tenísticas, pessoal! Tudo bem? GTO Tênis na área. Estamos aí para mais um vídeo e realmente, infelizmente, aconteceu. Roger Federer se aposentou do tênis. Parece mentira, mas gente, é verdade. Ele aposentou a raquete e agora nós vamos trazer então como que foi a carreira, como que foi toda essa trajetória até ele se tornar o maior jogador de tênis que já jogou em uma quadra de tênis em todos os tempos, né? Então vocês vão ver aí, desde o início ali, nós vamos dar uma passada ali pela infância dele até 2010, nesse primeiro vídeo. Nós vamos dividir em 3 partes, tá bom? Então vai ser o vídeo 1, o vídeo 2 e o terceiro vídeo nós vamos falar mais sobre os recordes do Federer, os feitos dele, e desses 2 primeiros vídeos vamos contar ano a ano como que foi ali a performance do maior jogador de tênis de todos os tempos, tá bom? Antes de mais nada, toque o sininho, compartilhe com o seu parceiro que gosta do Federer, que gosta de tênis, aquele que gostaria de saber a história desse jogador, desse incrível ícone do tênis. Né? Se vocês quiserem comentar, é muito importante o comentário de vocês, né? Vai fazer muita diferença para o nosso canal, tá bom? Então segue aí e vamos saber como foi a história e a carreira de Roger Federer. Carreira e história de Roger Federer. Vamos com a parte 1. Roger Federer, nascido na Suíça, em Basel, em 8 de agosto de 1981. Tem 1,85 m de altura, 85 kg. Federer começou sua vida profissional em 1998. Seu pai, Robert Federer, casado com a sul-africana Lynette Federer. O Federer casou-se com a Miroslava Vrancinek, a Mirka, e teve 4 filhos. As gêmeas Charlene Riva, Mila Rose e os gêmeos Lene e Léo. Seus treinadores no final de carreira foi o Severin Lutz e o Ivan Ljubicic. Sua infância, Federer participou de vários esportes, jogou badminton, basquete, futebol, mas aos 8 anos de idade se começou a se dedicar mais para o tênis. E foi aonde ele começou a se desenvolver, e com 14 anos, inclusive, ele foi campeão júnior da Suíça, né? Em 1998, aos 16 anos de idade, ele conseguiu o seu sonho, que era vencer o Wimbledon, só que foi o Wimbledon juvenil. Inclusive, nesse ano, em dezembro de 98, Federer se tornou número 1 do ranking juvenil e começou a aparecer para o mundo inteiro a estrela suíça. E nesse mesmo ano foi quando ele participou do seu primeiro torneio profissional. Ele jogou lá em Gstaad, onde ele perdeu para o Lucas Kerr em 2 sets. Nesse mesmo ano ele jogou outros torneios de caráter profissional e enfrentou pela primeira vez um top 10, que foi o André Agassi, lá na sua terra natal, em Basel, e ele perdeu por 6-3 e 6-2 para o americano. Em 1999, ele foi a primeira vez jogar pela equipe suíça da Copa Davis contra a Itália. Nesse tempo, o Federer conseguiu chegar a número 66 do mundo, jogou seu primeiro slam, enfim. E ele era o jogador mais jovem a estar entre os 100 melhores do mundo. Ele jogou pela primeira vez em Roland Garros, seu primeiro Grand Slam, perdeu para o Rafter na primeira rodada.
E também em seguida jogou o Wimbledon, né? Que era o seu sonho jogar em Wimbledon, e perdeu para o Jiří Novák na primeira rodada. Em 97, aos 16 anos, Federer ficou no final do ano com 704 ranking da ATP e com $650 na conta. Em 98, com 17 anos, foi o primeiro do ranking juvenil, 301 do ranking da ATP, com 119 pontos, $26.370. Em 1999, aos 18 anos, ele conseguiu chegar ao final do ano ao número 64 do ranking, 749 pontos, $200.986. Sua participação em Grand Slams foi primeira rodada de Roland Garros e primeira rodada de Wimbledon. Ano 2000 foi quando Federer foi a primeira vez que ele participou de todos os torneios Grand Slam. Seu melhor resultado nos 4 torneios foi a 4ª rodada de Roland Garros. Nesse mesmo ano, Federer foi defender a Suíça, né, nas Olimpíadas pela primeira vez na sua carreira. E ele chegou às semifinais de simples, uma apresentação incrível para um estreante. Também foi nesse torneio que ele conheceu a sua esposa, a Mirka, né, que futuramente iria se casar com ele e ter 4 filhos. Em 2001, Federer chegou às quartas de finais de 2 Grand Slams, Roland Garros em Paris e em Londres, em Wimbledon. Foi em 2002 que Federer conseguiu seu primeiro título de Master 1000. Ele ganhou a primeira vez em Hamburgo, ao vencer o Marat Safin por 6-1, 6-3 e 6-4. E com 3 títulos na temporada e uma semifinal do Finals, Federer terminou como número 6 do ranking da ATP em 2002. 2000, com 19 anos, Federer terminou a temporada em 29º do ranking ATP, 1.080 pontos, $458.974. 2001, aos 20 anos de idade, terminou com 13º do ranking, 1.745 pontos, $773.591 na carreira. E em 2002, aos 21 anos, chegou aos top 10, terminando a temporada em 6º lugar, com 2.590 pontos, $1.722.097. Né? No Australia Open, nos Grand Slams de 2000, em 2000, Federer foi primeira rodada no Australia Open, 4ª rodada Roland Garros, primeira rodada Wimbledon e 3ª rodada US Open. Em 2001 ele foi 3ª rodada na Australia Open, quartas de final em Roland Garros e Wimbledon e 4ª rodada de US Open. Em 2002 ele foi 4ª rodada do Australia Open e do US Open e primeira rodada de Roland Garros e Wimbledon. Ano de 2003, Federer chegou em 9 finais de torneios e ganhou 7 títulos. Federer ganhou 3 torneios Master 250, né? 3 torneios ATP 250 e mais 2 torneios ATP 500. Né? Inclusive um deles foi em Dubai, ao vencer o tcheco Jiří Novák por 6-1, 7-6 e 7-2. Ele também foi vice do Master 1000 de Roma no Saibro. E foi a primeira vez que Federer chegou a uma final de Grand Slam. E ao chegar, venceu o Mark Philippoussis por 7-6, 6-2 e 7-6 e se tornou pela primeira vez campeão de um Grand Slam, que foi em Wimbledon. O seu maior sonho era ser campeão em Londres e Federer conseguiu com uma apresentação espetacular em sua primeira final de Grand Slam. Por esse motivo, ele se classificou para o Finals novamente, né? E foi a vez dele ir para a final do torneio do final do ano. Ano passado, no ano anterior, ele tinha conseguido ficar nas semifinais. E na final, ele enfrentou o americano André Agassi, que havia ganho em 1990. Né? Ele ganhou, na primeira rodada, ele ganhou do próprio Agassi, né, por 6-7, 6-3, 7-6. Depois venceu na Nalbandian e se classificou para as semifinais vencendo o Juan Carlos Ferrero, que era o 3º do ranking na época, né? Venceu
nas semifinais, o número 1 do mundo, Andy Roddick, e disputou novamente a final contra o André Agassi, vencendo por 6-3, 6-0 e 6-4. Ele ficou o número 2 do mundo, logo atrás de Roddick e à frente do Juan Carlos Ferrero. O Federer aí então ganhou, né, ficou em segundo do ranking ATP, com 4.375 pontos, 3.877.080 dólares. Campeão do Finals, chegou na quarta rodada do Australia Open, primeira rodada do Roland Garros, foi campeão em Wimbledon e quarta rodada do US Open. Em 2004, Federer chega a 11 títulos na temporada. Ele ganhou um ATP 500 e 3 ATP 250, mais 3 Masters 1000, né? Ele ganhou o Hamburgo novamente e 2 em quadradura, em Joe Wells e Toronto, no Canadá. Também foi a primeira vez que Federer ganha um torneio em Melbourne, na Australia Open. Ele chegou à sua final contra o ex-número 1 do mundo, Marat Safin, e venceu por 7-6, 6-4 e 6-2. Ele ficou pela primeira vez como campeão do Australia Open e foi o seu segundo Grand Slam na carreira. Federer is the champion and proves he is the world's best player without a doubt. O seu terceiro Grand Slam chegou lá em Londres, ao vencer na final o Andy Roddick novamente por 4-6, 7-5, 7-6 e 6-4, e Federer foi bicampeão de Wimbledon. E chegou à sua quarta final seguida de um Grand Slam, a primeira no US Open, e ele venceu o australiano Lleyton Hewitt por 6-0, 7-6 e 6-0. Essa foi uma das melhores exibições de uma final do US Open, e ele foi o primeiro jogador a chegar numa final e vencer o oponente por 2 sets de 0. Desde 1884 isso não acontecia. He's done it, and look what it means to Roger Federer. The world number 1 claims his first US Open title, and in emphatic fashion it was as well. E novamente chegou à final do Master Cup, né? Naquela época se chamava Master Cup Finals. Ele enfrentou novamente Lleyton Hewitt na final. E foi a 6ª vez que eles se encontraram na temporada. Ele venceu por 6-3, 6-2. Essa foi a sua 13ª vitória consecutiva em uma final de torneio. E ele quebrou o recorde que ele tinha junto com Borg e McEnroe de 12 finais seguidas. Ele fez 13 finais seguidas e ganhou as 13 finais. Então o Federer foi considerado ali a melhor temporada dele, foi a de 2004. Ele foi o primeiro jogador a ganhar 3 títulos de Grand Slam em um único ano desde o Mats Wilander em 88. O recorde de vitórias e derrotas de Federer também foi de 74 vitórias e 6 derrotas. E foi a melhor porcentagem desde 86, quando o Lendl tinha tido essa mesma quantidade de vitórias e derrotas. Em 2016, a ATP nomeou a temporada como a melhor da carreira do Federer. Ele ganhou 91% dos seus games, sacando, também 34% dos pontos de devolução de saque, e venceu 72% dos pontos de breakpoint contra. Então, final de 2004, aos 23 anos, ele se tornou pela primeira vez número 1 do mundo ao final de uma temporada. 6.385 pontos, com 6.337.660 dólares. Com 3 Masters 1000 vencidos, em Joe Wells, Hamburgo pela segunda vez e Toronto.
e foi bicampeão do Finals, né? Sendo campeão do Australia Open, primeira vez, chegou à terceira rodada de Roland Garros, seu segundo Wimbledon e ganhou seu primeiro US Open, tendo 4 títulos de Grand Slam em 2004. O ano de 2005 chega e o Federer ganha 4 Masters 1000, ganha Hamburgo, ganha Cincinnati, Miami e o Indian Wells, né? Além do tricampeonato em Wimbledon, né? Ele chegou e derrotou o Roddick na final e conquistou sua terceiro Wimbledon consecutivo por 6-2, 7-6 e 6-4. E foi o 5º Grand Slam que Federer ganhou nessa temporada, né? Na sua carreira. Ele também se tornou o terceiro homem da Era Aberta a vencer os 3 títulos consecutivos, e junto com o Bjorn Borg, que conseguiu 76, 77 e 78, e Pete Sampras, que fez isso 2 vezes, 93, 94, 95, depois 97, 98 e 99. Game, set, match. Powerful and graceful. Federer wins his 3rd championship. 6-2, 7-6, 6-4. Também foi bicampeão no US Open. Ele venceu o André Agassi na final por 6-3, 2-6, 7-6 e 6-1 e se tornou o terceiro homem a vencer o Wimbledon e o US Open por 2 anos consecutivos, junto com Bill Tilden, que fez isso em 20 e 21, e o Don Budde, que fez em 37 e 38. Ele também se tornou o primeiro homem em 72 anos a vencer suas primeiras 6 finais de Grand Slam. Estava invicto em final de Grand Slam, o Roger Federer. Two tennis greats have produced a special night. Roger Federer continues his reign as the world's best. Nesse mesmo ano, ali depois do US Open, durante um treino, o Federer machucou feio o seu tornozelo. E ele foi diagnosticado com ligamentos rompidos. E aí ele teve que não jogar Madrid, Basileia e Paris. Ele ficou com gesso por várias semanas e tentou, né, com vários jeitos aí, várias alternativas, voltar para jogar pelo menos o Master Cup. Foi que ele conseguiu fazer isso. Ele estava um pouco mancando ainda, conseguiu jogar as 3 partidas do grupo de fase, se classificou, né? Venceu o Gaston Gaudio na semifinal e conseguiu ir para jogar contra o David Nalbandian na final. Porém, o argentino ganhou o jogo, né? Foi campeão e ele encerrou a sequência do Federer de 35 vitórias consecutivas, né? Até o Aberto da França. E o seu recorde de 24 finais consecutivas vencidas. Se ele ganhasse, ele ia fazer 25. Se ele tivesse vencido essa partida, ele teria empatado o recorde de McEnroe em 84 para a maior porcentagem de vitórias anuais na Era Aberta, de 82 vitórias e 3 derrotas. Ao fim de 2005, Federer terminou como número 1 do mundo, 6.725 pontos, com 6.110.468 dólares de premiação. Ganhou o Indian Wells pela segunda vez, ganhou Miami, Cincinnati e ganhou Hamburgo pela terceira vez. No Finals ele foi vice-campeão e nos Grand Slams ele chegou na semifinal no Australia Open e em Roland Garros e campeão em Wimbledon e o US Open. 2006, Federer venceu seu primeiro torneio de Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália, derrotando o Marcos Baghdatis em 4 sets. Esta foi a 7ª vitória consecutiva de Federer em uma final de Grand Slam, de 2003 o Wimbledon até 2006 o Australia Open.
um recorde e segundo no geral apenas para 8 vitórias consecutivas de Pete Sampras, que tinha ganho de 95 o Wimbledon até 2000 o Wimbledon. Né? Este foi o 7º título de Grand Slam de Federer, empatando em 6º lugar na era aberta com John McEnroe e Mats Wilander. Attacca, ci pensate e finisce quella partita. Sono 7 signori, 7 negli ultimi 12 tornei giocati, una media spaventosa. 5-7, 7-5. E aí ele chegou a mais uma final de Wimbledon. Federer conseguiu ser campeão pela 4ª vez seguida em cima de Nadal. Foi 6-0, 7-6, 6-7 e 6-3. Esse foi seu 4º título de Wimbledon e seu 8º título de Grand Slam de sua carreira. Com essa vitória, ele empatou com André Agassi, Jimmy Connors e Ivan Lendl em 6º lugar na lista de todos os tempos dos Grand Slams, atrás de Bill Tinder com 10, Rod Laver e Bjorn Borg com 11, Roy Emerson com 12 e Pete Sampras com 14 títulos até então. That's why. That's it. 3 sets, 7-6, 6-7, 6-3. Top 2 players in the world. A fine show. 9 Grand Slams. Durante o US Open, o último torneio de Grand Slam do ano, ele derrotou o americano Djokovic em 4 sets, 6-2, 4-6, 7-5 e 6-1, por seu 3º título consecutivo no Flushing Meadows. Durante a era aberta, 2006 é o único ano em que o mesmo homem, Federer, e mulher, Justine Henin, chegaram às finais de todos os 4 Grand Slams. Esse foi o 9º título de Grand Slam de Federer, o que colocou em posse exclusiva do 6º lugar na lista de Grand Slam de todos os tempos. Federer has the trifecta at the US Open, his 9th Grand Slam title. E chegou de novo a ser campeão do Master Cup. Né? Ele derrotou o James Blake por 6-0, 6-3 e 6-4 e ganhou seu 3º título da Master Cup. O Federer também conseguiu 4 Masters 1000. Ele venceu Indian Wells, ganhando do James Blake, Miami, ganhando do Lupicic, Toronto, do Gasquet, e Madrid venceu Fernando Gonzalez. A temporada de 2006 de Roger Federer foi dominante, terminando o ano como um recorde de 92 vitórias e 5 derrotas. O número 1 do mundo manteve seu ranking durante todo o ano e em dezembro de 2011, Stephen Tignor, editor-chefe do Tênis.com, classificou a temporada de 2006 de Federer como a 2ª maior temporada da era aberta, atrás do ano de Grand Slam de Rod Laver em 1969. Em 2006, com 25 anos, primeiro ranking da ATP, o Federer terminou com 8.370 pontos, 8.333.585 dólares. Ganhou mais 4 Masters 1000, 3º em Indian Wells, 2º em Miami, 2º em Toronto e o 1º em Madrid. Tricampeão do Finals, na época era o Master Cup, e ganhou mais 3 títulos de Grand Slam. O 2º do Australia Open, foi vice-campeão em Roland Garros, o 4º título de Wimbledon e o 3º título de US Open. Em 2007, Federer chega à sua 7ª final seguida de Grand Slam. Roger Federer conquistou seu 3º aberto da Austrália e o 10º título de simples do Grand Slam. Ele ganhou do chileno Fernando Gonzalez por 7-6, 6-4 e 6-4. Ele se tornou o primeiro homem desde Bjorn Borg, em 1980, a ganhar um torneio de simples Grand Slam sem perder um set. No final do torneio, a sequência de vitórias de Federer foi de 36 partidas consecutivas, superando a sua série anterior de 35 vitórias em 2005. Only needs one.
E chegou à final de Wimbledon em 2007, novamente contra Rafael Nadal. Ele ganhou do Rafael Nadal por 7-6, 4-6, 7-6, 2-6, 6-2, uma partida espetacular. Foi a primeira vez que Federer jogou 5 sets em uma final de um Slam. E ele ganhou o Wimbledon, e essa vitória empatou o recorde masculino da era aberta de Bjorn Borg, de 5 títulos consecutivos de Wimbledon. Ele também empatou com Rod Laver e Bjorn Borg com 11 títulos de Grand Slam, passando para o terceiro lugar de todos os tempos. It's 5 in a row. Fantastic, Federer. E mais uma final agora contra o outro grande rival, o Novak Djokovic. Né? Ele era o terceiro cabeça de chave do torneio. Venceu por 7-6, 7-6 e 6-4. Seu 12º título de Grand Slam de simples e o 4º título consecutivo do US Open. Ele ficou à frente de Laver e Borg para o terceiro lugar da lista de todos os tempos de campeões de Grand Slam. E se tornou o único jogador da história a vencer 3 Grand Slams em um ano por 3 anos. 2004, 2006 e 2007. Champion again, Roger Federer. E foi tetracampeão do Finals, que era o Master Cup, né? Federer derrotou Nadal nas semifinais e David Ferrer na final por 6-2, 6-3 e 6-2, para conquistar seu 4º título do Master Cup. Ele terminou o ano como número 1 e pela 4ª vez consecutiva, impressionante recorde de 68 vitórias e 9 derrotas. E aí ele conseguiu, por causa do seu desempenho, a revista Time o nomeou como uma das 100 pessoas mais importantes do mundo. Rod Laver, um dos maiores jogadores de todos os tempos, descreveu da seguinte forma: uma única coisa é certa, ele é o melhor jogador de sua época e um dos campeões mais admiráveis do planeta, Roger Federer. Em 2007, aos 26 anos, Federer terminou como número 1 do mundo com 7.180 pontos, 8.611.510 dólares. Ganhou 2 Masters 1000, Hamburgo pela 4ª vez e Cincinnati pela 2ª vez. Foi tetracampeão do Master Cup e ganhou mais 3 Grand Slams, ficando com 12, né? Australia Open pela 3ª vez, vice-campeão novamente de Roland Garros, perdendo para Nadal, 5ª vez de Wimbledon e 4ª vez do US Open. Em 2008, Federer perdeu nas semifinais do Australia Open, né? Ele estava defendendo o seu título. E aí ele sofreu uma doença relacionada a uma intoxicação alimentar antes do torneio. E aí ele não jogou tão bem. Ele perdeu nas semifinais para o Djokovic. Isso encerrou o seu recorde de 10 finais consecutivas de Grand Slam. O maior de todos os tempos para um jogador masculino. Ninguém conseguiu 10 finais consecutivas de um Grand Slam. Só o Federer conseguiu isso. Federer chegou à final de Roland Garros mais uma vez. E mais uma vez se deparou com o Nadal. Ele foi rapidamente derrotado por 6-1, 6-3 e 6-0. E esse foi o 4º ano consecutivo que Federer e Nadal jogaram o Aberto da França, com Federer perdendo sua 3ª final consecutiva para o Nadal. O recorde de Federer de 23-4 no Aberto da França fica atrás apenas do recorde de Nadal de 28-0 durante o mesmo período. Então o Federer teve 23 vitórias e 4 derrotas. O Nadal teve 28 vitórias consecutivas. O Federer queria bater o recorde do Bjorn Borg, mas ele foi adiado, pois na final de Wimbledon, Federer fez um jogo, ele fez mais uma vez como número 1 do mundo, perdeu para o número 2, que era o Nadal. Uma vitória para Federer significaria o 6º título consecutivo de Wimbledon. E aí quebrava o recorde de Bjorn Borg, igualando o recorde de todos os tempos mantido, de 1886 por William Henshaw. Essa foi uma das maiores finais da história do tênis, a final de Wimbledon de 2008, vencida por Rafael Nadal.
Nesse jogo, Federer salvou 2 match points no tie-break do quarto set, mas acabou perdendo a partida para o Nadal por 4-6, 4-6, 7-6, 7-6, 7-9. A partida adiada pela chuva terminou quase na escuridão, depois de 4 horas e 50 minutos de jogo, tornando-se a final masculina mais longa em termos de tempo decorrido da história. Registrada de Wimbledon, concluiu 7 horas e 15 minutos após o início programado. A derrota também encerrou a série de 65 vitórias de Federer na grama. John McEnroe descreveu a partida como a melhor partida que eu já vi. Depois que Nadal o superou como número 1 do mundo no final do ano, Federer afirmou que seu principal objetivo seria recuperar o título de Wimbledon em 2009, em vez do primeiro lugar. Nesse mesmo ano, Federer foi para a China jogar os Jogos Olímpicos de Pequim, né? E aí ele ganhou sua primeira medalha olímpica, e foi uma medalha de ouro nas duplas masculinas, quando ele e o seu compatriota Wawrinka derrubaram a dupla número 1 do mundo, os americanos Bob e Mike Bryan. Nas semifinais, derrotaram os suecos Simon Aspelin e Thomas Johansson na final por 6-3, 6-4, 6-7, 6-3 e 6-3, e foram campeões olímpicos de 2008, levando essa medalha para a Suíça. Isso melhorou quando ele chegou ao US Open de 2008 e ganhou seu 5º título lá em Flash Meadows. Federer derrotou Andy Murray, que estava jogando a sua primeira final de Grand Slam, por 6-2, 7-5 e 6-2, para ganhar seu 5º título consecutivo do US Open e seu 13º título de Grand Slam na carreira, deixando a um título de igualar o recorde de todos os tempos de Pete Sampras. Ele teve uma série de vitórias no US Open de 34 partidas. Federer se tornou o primeiro jogador da história do tênis a ter 5 vitórias consecutivas em Wimbledon e no US Open. Ao final de 2008, aos 27 anos, Federer terminou como número 2 do mundo com 5.305 pontos, 5.135.080 pontos. Foi ouro nas duplas das Olimpíadas, perdeu na fase de grupos, do Master Cup e ganhou mais um título de Grand Slam. Na Australia Open ele ficou na semifinal, foi vice-campeão em Roland Garros e Wimbledon, perdeu as 2 finais para o Nadal, e foi campeão do US Open em cima do Andy Murray, o 5º US Open da carreira de Roger Federer. 18ª final de Grand Slam veio em 2009. Ele chegou à final do Australian Open e novamente foi derrotado pelo espanhol Rafael Nadal. Foi a primeira vez que eles se encontraram numa quadradura de Grand Slam. A partida durou mais de 4 horas, com Nadal vencendo por 5-7, 6-3, 6-7 e 6-3 e 2-6. Federer em lágrimas durante a apresentação do troféu e lutou para fazer seu discurso de vice-campeão, porque ele sabia que se ele vencesse ele empataria com o Pete Sampras, Mas o inusitado aconteceu. Federer ganhou o torneio que as pessoas achavam que jamais ele ganharia. Ele chegou a mais uma final de Roland Garros e, ao vencer Robin Sunderland na final, ele conseguiu igualar o recorde masculino de Pete Sampras com 14 títulos de Grand Slam e o recorde de Van Lendl de 19 finais de Grand Slam. Se tornou o 6º homem da história a completar um Grand Slam de carreira. O que é o Grand Slam de carreira? É quando o jogador consegue ganhar os 4 Grand Slams. Consegue ganhar a Australia Open, o Roland Garros, o Wimbledon e o US Open. E ele conseguiu. O Federer, nesse torneio, o Nadal teve sua primeira derrota em Roland Garros quando ele perdeu para o Robin Sunderland. Senão seria novamente final Nadal e Federer. E aí o Federer conseguiu ganhar do Sunderland, seu primeiro e único Roland Garros da história.
Federer, proclamado o rei da grama, chegou ao Wimbledon 2009 tentando ganhar seu 6º título de Grand Slam em Londres, né? Ele demorou 4 horas e 17 minutos para vencer o Roddick na final, que foi 5-7, 7-6, 7-6, 3-6 e 16-14 no último set longo. Embora a rivalidade seja desequilibrada, ele conseguiu o número 1 do mundo de Rafael Nadal. Federer ultrapassava Sampras e agora era o tenista com mais Grand Slam da história, com 15 Grand Slam. Wimbledon Championship for Roger Federer, number 15 overall. 7-6, 7-6, History 3-6, for Roger Federer. 16-14. Respect. Chegou a sua 21ª final de Grand Slam no US Open, né? E seu 6º vice-campeonato. Por quê? Porque ele perdeu para o Juan Martín del Potro, o argentino, na final, em 5 sets. Foi 6-3, 6-7, 6-4, 6-7, 4-7, 2-6. A derrota quebrou a série de Federer de 40 vitórias consecutivas no US Open. Também marcou a primeira vez que Federer perdeu em uma final de Grand Slam para um oponente diferente de Rafael Nadal. A temporada de 2009, Federer terminou como número 1 do mundo aos 28 anos, com 10.550 pontos, 6.761.806 dólares. Ganhou 2 Masters 1000, totalizando 16 na carreira. Foi o 2º de Madrid e o 3º de Cincinnati. Chegou às semifinais do Master Cup e nos torneios de Grand Slam ele foi vice-campeão do Australia Open, campeão em Roland Garros, campeão em Wimbledon e vice-campeão do US Open. 2010, Federer já começa o ano ganhando um Grand Slam, o seu 4º título do Australia Open. Federer ganhou seu 16º título em simples no Australia Open. Na final, ele venceu Andy Murray por 6-3, 6-4, 7-6 e venceu pela 4ª vez o Australia Open. Desde o Wimbledon de 2005, Federer chegou a finais de 18 dos 19 torneios de Grand Slam. Um período extraordinário de excelência sustentada incomparavelmente na era aberta. Ninguém conseguiu superar isso até hoje. E no final do ano, o Federer conseguiu pela 5ª vez vencer o Finals. Ele nas semifinais venceu o Novak Djokovic e na sua 6ª final ele enfrentou o Nadal e manteve o seu recorde invicto contra Nadal nas finais do ATP Tour. Federer então teve 5 campeonatos a fim de temporada em seu nome. E empatou agora o recorde com Sampras e Van Lendl, e são os 3 que têm mais títulos de Finals, 5 no final até 2010. Aos 29 anos, Federer terminou em 2º do ranking com 9.145 pontos, 6.685 dólares conquistados. Foi campeão do Cincinnati pela 4ª vez, campeão da Master Cup e campeão do Australian Open, o 4º Australian Open. Em Roland Garros perdeu nas quartas de finais, o Wimbledon perdeu nas quartas de finais e o US Open ficou nas semifinais. Bom, essa foi a primeira parte, a parte 1 da história de Roger Federer, né? Onde ele ganhou a maior parte dos seus Grand Slams, né? Ganhou a maior parte dos finals, ganhou medalha de ouro de duplas, né, em 2008, né, virou número 1 do mundo, né, inúmeras vezes, e foi quando surgiu, né, os seus grandes rivais, Nadal,
Djokovic, Murray, né? Até então tinham gigantescos jogadores, mas não como esses três, né? Nadal, Djokovic e Murray para enfrentar a lenda Roger Federer. E o próximo vídeo nós vamos dar continuidade a essa história de 2011 até ele se aposentar, tá ok? Então fique comigo, siga, vamos pro próximo aqui, ó, coloca aqui no próximo vídeo, que é para você continuar sabendo a história completa aí do Mr. Roger Federer. Tchau!